Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? O Neilson estava voltando de Ouro Preto de carro porque ele tinha ido dar uma palestra lá. Ele mora em Marília, estava a caminho da sua cidade quando de repente entrou numa curva chamada Curva da Manteiga. Não à toa tem esse nome. Bem, de repente ele se viu no vazio, não sabia o que estava acontecendo. Ele tinha tido um acidente e estava tendo uma EQM. Vamos conhecer a história dele? Neilson, boa tarde. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco, do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte, as suas experiências de vida. Peço, por favor, que você se apresente e nos conte tudo o que puder, no máximo detalhe. Muito obrigado desde já. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que assistirem ao vídeo. Bom, meu nome é Neilson Spigolon, Giela Palmieri Spigolon. Um nome enorme, né? Mas é só Neilson, tá muito bom. Bom, o Neilson nasceu em São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo, vivi lá até os meus 17 anos, aí eu mudei para Marília. Me formei em fisioterapia, sou pós-graduado, aprimorado na USP, especialista pela Escola Paulista de Medicina, fui professor universitário 20 anos. Com a atividade docente, eu me tornei autor de capítulos de livros técnicos na área, né, de fisioterapia respiratória, pesquisador cadastrado na base Lattes, do Ministério da Educação. E parti para o meu mestrado, e concluí o meu mestrado na sub-área de saúde coletiva. Esse mestrado ganhou o primeiro lugar no Brasil, nessa área, e eu fui convidado a ministrar palestra no Simpósio Internacional de Fisioterapia Respiratória, realizado em Ouro Preto, Minas Gerais, nas datas do dia 1, 2, 3 e 4 de outubro de 2004. E aí começa a minha história de EQM, de experiência quase morte. Eu apresentei o meu mestrado, fui com um professor, assistente e amigo, né? E nós fomos a essa apresentação, a esse simpósio, e no dia 4 de outubro, ocorreu que nós retornamos. O meu amigo, ele é de Bauru, a universidade é em Bauru e eu moro em Marília, né? Então, na volta eu passei, deixei ele em Bauru, era por volta de 11 e pouquinho. E eu tenho o hábito de sempre ligar para minha esposa, sempre relatando onde que eu estou, previsão de horário, toda vez que eu faço uma parada um pouco mais prolongada. E eu havia avisado a minha esposa, então, Bauru a Marília vai dar 1h15 mais ou menos, né, 1h30, né? E eu lembro que estava chovendo no dia, né? E no dia 4 estava chovendo. E aí eu falei para ela que eu iria até demorar um pouquinho para chegar, porque eu ia com calma. Mas enfim, quando chegou um determinado trecho da estrada, eu lembro que eu saí de Bauru, peguei a estrada, fiz o trajeto que eu estou acostumado a fazer há anos, né? Eu fazia isso há anos na docência. E eu lembro muito bem que eu bati o olho num posto de gasolina que eu sempre abasteço, né? E olhei pro tanque de combustível e falei, não há necessidade, tá tranquilo, e segui viagem. Seguindo viagem, mais ou menos uma meia hora após esse posto, a gente passa por uma serra entre Marília e Bauru, que inclusive tem uma curva chamada Curva da Manteiga. Acho que o pessoal já descobriu por que é esse nome na curva. Só que assim, a Curva da Manteiga, ela é muito perigosa de Marília para Bauru, mas a gente não sabe muito, é muito pouco acidente de Bauru para Marília, que eu fui sortudo mesmo, foi muita sorte, eu agradeço porque foi sorte, viu, Carlos? Foi muita sorte. E aí o que aconteceu? Eu vinha vindo e eu
serei sincero, o que eu tenho na minha cabeça, a visão do posto de combustível que eu sempre abastecia. Depois disso, eu relatei que ficava meia hora onde foi o acidente, só para o pessoal poder ter uma noção de tempo. Depois disso, eu não lembro de mais nada, assim, para relatar sobre a questão física, material, de acidentes, esse tipo de situação. O que eu consigo lembrar é que houve... É complicado, porque é difícil achar a palavra. Eu vou falar assim, existia uma articulação, sabe? Existia uma articulação entre... Eu me vi num vazio, eu me vi num vazio, simplesmente vazio. Um vazio. E nesse vazio, não havia muito silêncio, um silêncio absoluto. Mas é incrível, porque esse silêncio ele era confortante de tal maneira que, gente, era muito gostoso, era muito bom. Era um silêncio confortante, absurdo. E eu não sabia onde eu estava, eu não sabia o que estava acontecendo, né? E eu senti uma presença, né? Eu senti uma presença e essa presença, ela ficou porque assim, hoje eu posso dizer, vou antecipar, mas é relato de quem encontrou o carro, tá? A polícia rodoviária. O carro capotou, eu estava parado de lado, enfim. Eu sentia uma presença, vou usar o nome espiritual, uma presença espiritual. Veja bem, Carlos, quero deixar claro que assim, eu uso nomes, mas assim, é para tentar acessar o mais possível o entendimento das pessoas, porque não quer dizer que é isso que eu aceito na minha verdade hoje. Mas enfim, eu sentia uma presença espiritual. E nesse vazio, nesse silêncio, também e também completo silêncio, e eu vi esse vulto de luz. E eu olhei assim, e eu não estava assustado, eu estava surpreso, porque era um vazio, em absoluto silêncio, e como que nesse vazio, eu estava dentro desse vazio, e também surgiu uma entidade de luz. Mas eu estava confortável. E aquele silêncio era muito gostoso. Eu não sei explicar, mas ele me trazia uma sensação muito boa. E eu olhava para essa entidade de luz, e eu olhava e tentava ver se eu conhecia, se eu conseguia reconhecer, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu não tinha nem ideia de que eu tinha passado por um acidente, né? E então eu comecei a entender, não é que eu vi como se você olhasse uma fotografia, não é isso. Eu comecei a olhar aquela entidade de luz e comecei a olhar fixadamente no rosto dela e surgiu a fisionomia. Não é uma fotografia, não é como se estivesse olhando para a pessoa. Apareceu a fisionomia da minha avó, mãe da minha mãe, minha avó Angelina. E eu fiquei surpreso, porque aí era confuso para mim, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E eu não sabia que eu estava fazendo ali, por que minha avó estava ali, né? E ela só olhava para mim e só sorria. E me passava uma tranquilidade muito grande. Ela não falou nada, não expressou nada. Eu só senti um olhar penetrante, assim, no fundo da alma dos meus olhos, uma coisa assim. Mas era uma coisa que me dava muita paz. Isso, para mim, durou... Eu não sei dizer em tempo, sabe? É uma coisa assim. Mas hoje, te contando isso, eu tenho a sensação de que durou horas, mas ao mesmo tempo que não durou horas, que foi segundo. Fica difícil.
Bom, aí a sensação da minha avó sumiu. E nisso me veio uma situação diferente. Uma situação, imediatamente, eu me reconheci dentro do carro. E eu fiquei muito mais confuso, porque eu tinha acabado de passar por uma situação de um vazio com silêncio absoluto, com uma experiência de uma visão, uma visualização de uma luz, de uma entidade de luz, que era minha avó, e de repente eu sabia que eu estava num acidente e eu me senti seguro pelo cinto de segurança do carro, porque no decorrer da história, você tem o relato de que eu capotei e tal, e parei de lado, então eu fiquei seguro pelo cinto de segurança. Só que isso tudo foi um flash, hoje eu digo assim, Carlos, que foi um flash de materialidade. Eu estava na materialidade, passou um acidente, eu fui para um flash de espiritualidade, de etéreo, né, de uma situação etérea, e nessa situação etérea que eu estava vivenciando, inverteu. É como se na situação, em vez de visitar lá, eu visitei cá. É uma coisa muito estranha. Muito estranho. Bom, e aí eu senti que eu estava ali doente, assim, que eu estava ali mal, e eu senti que eu estava num estado muito complicado fisicamente. E aí, pelo que isso tudo confunde muito, né? Porque você não sabe até onde você está na questão etérea, até onde você está na situação física. Mas eu lembro que sumiu toda a minha materialidade de novo. E eu voltei, estava nesse vazio, nesse silêncio absoluto, e uma nova entidade de luz surgiu. Não era a mesma entidade de luz que era a minha avó, falecida minha avó. Era uma outra entidade de luz, que tinha um jeitão, tinha um estilo, né, diferente, era maior, mais encorpada, esse tipo de situação. E eu fiquei olhando e falei, gente, mas não é a minha avó. E olhava fixadamente no olho, tentava olhar, e começou a se traçar um perfil, uma fisionomia novamente. Essa fisionomia é do meu sogro, também, que ele havia falecido há 1 ano atrás, no dia 3 de outubro. Também. Foi muito legal. Foi muito legal, gente. O pessoal fala assim, mas você conta dessa experiência de quase morte, desse jeito, assim, eu conto porque, gente, é uma coisa, assim, que eu não consigo explicar, Carlos. Eu me sinto feliz de estar falando, e quando eu começo a contar, e vou vendo, e vou vivendo, vou vivenciando tudo aquilo, e vai me dando uma euforia, uma coisa diferente, meu olho começa a ficar lacrimejando, Marina, é muito diferente. E aí eu vi o meu sogro e eu me dava muito bem com o meu sogro. Meu sogro me chamava de filho, né? E eu, tranquilão. Só que aí, como eu já tinha tido a experiência de materialização, eu já sabia o que tinha acontecido comigo, eu lembro que eu estava um pouco mais, eu estava um pouco mais aflito. Eu não estava desesperado, eu só estava tentando entender o que estava acontecendo, porque eu já sabia que a minha matéria, que eu, Neilson, tinha sofrido um acidente, aí já tinha voltado aquela consciência de que eu tinha vindo, de que eu estava voltando para minha casa, que eu tinha vindo lá do simpósio e tal, da apresentação. E aí eu lembro que eu olhei para o meu sogro e falei assim para ele, o que está acontecendo? Né? E ele só sorriu também para mim, não falou nada. Era um silêncio, o povo fazia greve de silêncio lá, não é por isso. Mas olha, é uma coisa de louco. E era um silêncio muito confortante, mas ao mesmo tempo que não se falava nada, aí eu comecei a perceber que não é que minha avó não falava nada. Minha avó, ela transmitia algo.
Era uma coisa diferente. Não precisava ser falado. O silêncio era muito valorizado nessa situação. O meu sogro, a mesma coisa, não havia necessidade de ser falado. Era só a necessidade de ser transmitido. E por emoção. Eu senti isso muito claro para mim. Eu sentia uma coisa, eu vou usar esse termo mais empático, essa coisa de sentir a emoção, né? E aí o meu sogro só estendeu a mão para mim, assim como ele fazia, para me cumprimentar, estendeu a mão e eu estendi a mão. Nós nos cumprimentamos como dois conhecidos, né, como dois amigos, e soltamos as mãos e puf, sumiu. Sumiu também. Nisso, eu tive um outro flash de materialidade. Só que esse agora, nesse flash de materialidade, eu me reconheci sendo socorrido. No carro, ali no local de acidente. Aqui, Carlos, eu vou aproveitar, porque eu vou tentar fazer esse link do momento do acidente, da minha EQM, do que isso representava na questão física aqui, do que estava acontecendo. Então eu me reconheci nesse flash de materialidade, onde eu estava sendo, como vou dizer, eu me senti cutucado lá, mas eu não fui cutucado. Hoje eu entendo o que aconteceu. Meu irmão, porque a polícia rodoviária falou que minha esposa ligou para a polícia rodoviária e eles falaram que não poderiam me procurar antes de 24 horas de sumido, né? E minha esposa, sabendo na minha prática, como era a minha rotina de avisar as coisas, ligou para o meu cunhado e para o meu irmão e eles começaram a fazer Marília, Bauru, na minha procura. Mas o carro capotou e parou com o fundo do carro para a estrada, então eles não conseguiam ver. Mas quando foi por volta isso daí tudo é relato, então, né? Quando foi por volta das 6 horas, meu irmão e meu cunhado passaram e meu cunhado viu pelo retrovisor alguma coisa. E parou o carro, meu irmão relata que saltou do carro e correu lá do carro. E o carro parado de lado, com o lado do passageiro para cima, o motorista para baixo e eu lá do outro lado. Meu irmão disse que subiu no carro e começou a me chamar. E aí eu associo essa materialidade que eu senti estando lá com a chamada do meu irmão me fazendo aqui. Que lá eu senti um cutucão. Era uma coisa estranha. E eu só lembro que eu balbuciei algo. Se ele ouviu, se meu irmão ouviu, eu não sei, mas eu lembro que eu balbuciei: não encosta em mim, não mexe em mim. Mesmo porque da minha formação, eu era um politraumatizado, eu me reconheci assim. Mas tudo isso foi frações, foi assim, muito rápido. E aí eles chamaram o socorro, só que para chegar ao socorro até metade do caminho, no mínimo 40 minutos, né? E aí chegou o socorro de Marília, né, o SAMU, e eles me socorreram. Só que eu já, nisso, eu estou te falando, me socorreram, porque assim, me falaram que me socorreram, porque eu já parou a história da minha materialidade, do que eu sentia, quando eu balbuciei: não mexe em mim, não encosta em mim, não faz nada comigo. Né, aí morreu, aí eu estava no vazio de novo. Eu estava no vazio e no silêncio absoluto. Eu balbuciei. Para mim eu falei, mas eu sei que eu não tinha condições. E meu irmão, eu balbuciei: não mexe em mim, não faz nada comigo, chama o resgate, né, tal. E eu fui de novo pro meu vazio e pro meu silêncio. E aí eu fiquei nesse vazio e nesse silêncio e fiquei curtindo. Mas era assim, de uma... Eu vou tentar explicar, Carlos, mas é um vazio que a gente tem noção do que é vazio. Mas
Até aí tudo bem, explicar, é vazio, todo mundo sabe que o vazio não tem nada lá dentro, é preto, é sem som nenhum, todo mundo sabe o conceito, mas até aí explicar que você faz parte desse vazio, porque eu comecei, sabe, a cada medida em que eu voltava, eu começava a entender melhor as coisas, aí que tá, eu tinha o flash de materialidade, aí no caso é o inverso. Quando eu voltava lá, eu comecei a entender que eu não estava lá, eu era lá. Eu fazia parte daquilo, eu estava naquilo, aquilo era eu era aquilo, o vazio, sabe, o silêncio. Fica difícil. Pega esse conceito que nós temos de vazio absoluto, faz e eu acho que eu sugiro assim um exercício. Tenta se imaginar sendo esse conceito. É o que eu consigo mais chegar próximo de conseguir descrever a sensação desse flash, dessa volta do flash de materialidade que eu tive. Bom, aí nisso, já foi o segundo, e eu estava lá nesse vazio, mas engraçado, Carlos, eu não sentia um momento, eu me sentia sozinho. Era vazio, absolutamente vazio, absoluto silêncio e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu era o vazio era eu, ao mesmo tempo eu não me sentia vazio, mas eu estava vazio, eu era vazio. Ao mesmo tempo eu era cheio de vazio. É uma coisa muito louca, muito legal. Nossa, muito estranho. E ao mesmo tempo em que era vazio, aí eu comecei a notar que não era vazio, era cheio. E que eu estava vazio, era o vazio, mas eu não era cheio, era uma coisa muito louca. E aí eu tive um terceiro flash de materialidade, veja bem, agora eu estou falando, né? Eu tive o terceiro flash de materialidade. Nesse meu terceiro flash de materialidade, eu me vi sendo, eu me vi, tinham acabado de me tirar da ambulância e me colocado na maca, aliás, me tirar da maca da ambulância e eu estava dando entrada na Santa Casa de Marília. E eu lembro nesse flash, eu corri o olho e eu lembro de ter visto minha mãe uma aflição muito grande, uma aflição que só as mães sabem explicar, né? E eu percebi isso. Engraçado, Carlos, é que não é que eu percebi, eu senti. Como eu te falei lá, eu sentia as pessoas, eu sentia as entidades passando aquela sensação para mim, e eu sentia a aflição. E se tem uma coisa que eu digo que eu senti de incômodo, foi que eu queria que ela sentisse o que eu estava sentindo. Porque eu não estava me sentindo, eu estava me sentindo super bem. Eu estava, sabe, eu não estava com medo de nada, eu estava ótimo, para mim tanto faz como tanto fez, se eu morresse, se eu vivesse, se é essa palavra que é para usar, para mim, então eu só queria que minha mãe entendesse isso, né? E eu lembro de uma pessoa, de uma amiga, e eu lembro que, de novo eu falo, para mim eu falei, essa pessoa chegou próxima da maca, e eu peguei e falei, ou balbuciei, vou ficar bem, fica tranquilo, vou ficar bem, fica tranquilo. E nisso, apaguei de novo. Aí eu apaguei. Mas aí vale a pena eu contar da materialidade, da questão material, da questão física, de como ocorreu esse transporte. Bom, eles chegaram para me pegaram, me colocaram na ambulância e começaram a me trazer para Marília. No caminho para Marília, eu tive 3 paradas cardíacas. Porque eu tive 6 costelas fraturadas, perfuramento de pulmão, tive um hemopneumotórax. Fez um tamponamento cardíaco, né? Eu parei. E aí tem uma cidade chamada Garça, entre Bauru e Marília, e pararam nessa cidade de Garça para me dar um segundo socorro, um pouco mais, né, ali naquele hospital de Garça. Conseguiram,
eu fui, né, aí eu fui entubado, porque até então não estavam conseguindo me entubar, e aí eu fui entubado e cheguei então em Marília. Bom, voltando. Não lembro de mais nada, a não ser que eu estava nesse vazio, silêncio absoluto, que confortava, que era um conforto. E quando, assim, engraçado, à medida em que eu vou falar aqui para nós, porque lá não existia, eu não sentia isso, mas aqui para nós eu posso dizer assim, que à medida em que o tempo foi passando, né, então quer dizer, cada flash, eu ia para lá, e cada flash que eu tinha aqui de materialidade, eu voltava para lá, eu conseguia entender melhor onde eu estava. E eu comecei a ter uma percepção sensorial do vazio, que era uma coisa muito estranha. O vazio, ele tinha uma coisa diferente, ele tem esse conceito que nós conhecemos, mas eu sentia ele diferente. Eu sentia o vazio de tudo, né? Som, luz, tudo. E cada vez que isso acontecia, eu me sentia mais confortável e mais acolhido ainda. É engraçado dizer que você é acolhido por nada, né? Porque eu não tinha nada. E eu tinha uma sensação de acolhimento e de conforto absurda. E ao mesmo tempo eu tinha uma segurança muito, muito grande. Eu era muito seguro de mim. Né? Muito seguro. Aí eu lembro, e isso perdurou. E eu fui vivendo e fui experimentando esse vazio, que para mim é instante. Mas quando eu penso no tempo que é relatado aqui fora, já se transcorreram horas, né? Ou até dia. Bom, eu dei entrada na UTI, fui entubado, colocado em ventilação mecânica. Nisso eu fui diagnosticado, então, realmente, eu estava com um hemopneumotórax por causa da fratura especulada das 6 costelas do lado esquerdo, fiz fratura cominutiva da cintura escapular esquerda, tinha traumatismo craniano e um edema cerebral moderado a grave, né? E tinha escoriações, mas aí escoriações superficiais, né? E nisso, o diagnóstico médico, o prognóstico intensivista dado para minha esposa foi de que eu tinha uma perspectiva de vida de 72 horas, né, que era para ela se preparar emocionalmente. Bom, isso é o que eles falam. Aí eu lembro que eu tive um outro flash de materialidade, porque olha só, eu estava vivendo essa situação super confortável do vazio, do nada. Quando eu tinha o flash de materialidade, aquilo me incomodava, Carlos, de um jeito. Eu me sentia tão mal. Eu não gostava. Eu não gostava de saber que eu estava vivo. Vivo no sentido de estar aqui, né? De estar com o corpo vivo. E isso me incomodava. Porque era tão bom estar lá. Era tão bom ficar lá. O meu flash de quarta materialização, diria assim, de materialidade, foi na UTI. Eu tive um instante de percepção corpórea. Mas foi assim, foi instante mesmo, Carlos. Foi uma coisa assim de que, nossa. No que eu falei, nossa, né, pensei, nossa, eu já estava lá de novo, de volta no vazio, e que para mim era muito difícil essas experiências de matéria, porque eu queria mais era ficar lá. Eu não queria voltar, porque lá era muito, muito, muito bom. Era muito gostoso, né? Sabe, essa negritude, esse vazio, esse sem som de nada, a mente liberta, você fazendo parte do vazio, o vazio fazendo parte de você, você é vazio, o vazio é você, o vazio é tudo, tudo é vazio. Ao mesmo tempo que eu estava sozinho, mas tinha um monte de coisa que eu sabia que tinha, eu não conseguia, aí que tá, eu não conseguia identificar, Carlos, mas eu sabia que tinha outros, muitos outros
não iguais a mim, tinha iguais a mim, seres humanos, digamos assim, desencarnados, vamos pensar assim para ficar fácil de entender, mas existia uma vastidão de outros, só posso definir assim. E aí nisso, eu ficava lá e era gostoso. Eu tive meu 5º flash de materialidade. Meu 5º flash de materialidade aconteceu quando eu estava saindo da UTI. Eu lembro que eu passei pela porta da UTI e eu acordei. E aí foi um flash maior. E eu acordei e minha esposa estava, lógico, me esperando. E ela falou comigo, eu falei com ela. E eu perguntei, e as meninas? Ela falou assim, as meninas estão bem, fique tranquilo, fique em paz. Eu falei assim, liga para as meninas, deixa eu dar um beijo nelas. E ela ligou no celular, pôs o celular para mim, eu falei com a Bia, falei com a Raquel, falei que eu estava ótimo e que o papai ia voltar. Beijo, te amo, filhas. Aí eu dei o telefone para minha esposa, apaguei de novo, fui lá para o vazio. Só que nisso eu já fui para o vazio, só que não era mais vazio. O vazio, ele me fazia entender uma coisa estranha. Não tinha se eu falar para você, não tinha uma voz que falava para mim. Era um todo de voz que falava, mas não falava. Ela simplesmente fazia eu entender. Plantava na minha mente, brotava a informação. Ó, para você ter uma experiência no que você entende, no que você concebe, vai ficar fácil de você entender agora. Aí eu olhei para o vazio, para o nada. Na hora que eu olhei para o vazio e para o nada, não era mais vazio e nada. Era cristal preto. Na verdade, eu falo cristal até, mas era mais que cristal, era uma coisa tão diferente, era um brilho preto, tão bonito, porque agora é aquela coisa, se somava o vazio, que era cristal preto, um diamante preto, alguma coisa assim, e um silêncio absurdo, mas que tinha questão de tinha uma representação material, para eu entender o que era aquele mecanismo, que era isso que eles plantavam, que ele plantava, não sei dizer, que era plantado, a informação que era plantada era para você conseguir ficar mais familiarizado com a sua situação, e aqui, vamos colocar dessa situação aqui, ó, que eram os cristais pretos, né? Só que ao mesmo tempo, eles começaram a plantar informações na minha cabeça. Só que eu não sei dizer para você, Carlos, se você falar para mim, você consegue dividir, se você pedir para eu dividir todo esse tempo que eu estou te relatando da minha EQM, e eu fiz sincronia com o meu estado físico, mas é porque é a sensação, mas na minha percepção, o tempo era contínuo. Porque, como eu falei, o tempo aqui era uma visita breve e rápida. Não fazia, mas eu continuava lá, entendeu? Era o inverso. E aí começaram esses cristais, eu olhava e é engraçado que, nossa, agora falando, vem essa sensação que eu não tinha me tocado. Mas é verdade. Eu me sentia seguro, confortável e bem no vazio total. Mas quando eu estava naquele ambiente de cristais pretos, de materialização, eu comecei a ficar ansioso. Quando eu comecei a perceber que eu tinha um corpo material, que eu tinha um corpo físico. Porque aí caiu a ficha, sabe? Foi o que eles plantaram, e o entendimento que veio para mim, tipo assim, não, vou tentar colocar a informação. Ó, você é um ser que tá vivendo lá na Terra, tá? Você
tem um corpo, numa matéria, por isso que você está nesse ambiente aqui, de ver cristais, sentir materialidade, para você entender que você está lá, mas que você também está aqui. E nisso, com essa informação, eu realmente, deu uma explosão de lembranças na minha cabeça, na minha mente, e eu lembrei que eu tinha uma esposa e 2 filhas. E que eu estava muito feliz ali, que eu não queria voltar. E ao mesmo tempo, eu fiquei pensando na minha esposa e nas minhas filhas. E eu olhava para aqueles cristais e aí começou a florar uma coisa diferente. Na verdade, eu vou pensar assim, pensa em cristal fumê, mas um fumê bem escuro. E esses cristais, eles se mexiam, eles brotavam da parede, eles sumiam, eles entravam, eles saíam. E começou isso e eu comecei a ficar agitado porque eu comecei a ver que ia perfurar a mim. Eu ia ser perfurado e de repente eu fui perfurado e na verdade eu não senti nada porque ele entrava em mim, mas saía atrás. Na verdade ele não saía, ele entrava e eu era também a parede. Gente, eu comecei a perceber que eu não era uma estrutura diferente. Eu era a mesma estrutura, mas lembrando que essa foi a forma como eu conseguia entender a materialidade, né? E eu fazia parte daqueles cristais, daquelas paredes, que na verdade aponta. Sabe quando aponta? Você já viu grutas de cristais, assim, já viu em filme? Cada ponta de cristal tinha milhões e milhões de pontas. E aquilo ali era o universo. E cada ponta, é como se cada ponta tivesse milhões de vidas, como nós a conhecemos ou como nós entendemos. E eu fazia parte, eu era aquilo, eu estava no meio daquilo, e eu comecei a pensar realmente, mas é minha esposa e minhas filhas, e eles plantando aquela informação assim, olha, você não tem a menor responsabilidade de ir ou ficar. Aí todo aquele movimento de cristais, e eu fazendo parte disso, toda aquela situação, e aquela coisa da minha filha, das minhas filhas, da minha esposa, e eu comecei a me sentir angustiado porque eu queria ficar, mas ao mesmo tempo eu amo elas e eu não sabia, poxa, eu estava sendo egoísta, virou aquela confusão enorme. E aí a voz falava assim para mim, que é a voz do vazio, falava assim para mim, olha, você não tem obrigação nenhuma de nada, nem de ficar e nem de ir, você decide. Mas aquilo eu pegava e respondia. Que na verdade eu não respondi, porque era tudo ao mesmo tempo, viu, Carlos? Era uma coisa assim, de que, sabe, quando você pensa já foi, já tem resposta, quando é uma coisa muito louca, é muito dinâmico. E aí, em seguida, já aquela situação assim de que eu podia ficar e que elas iam ficar muito bem. Elas estavam na experimentação de vida delas. Que eu não precisava estar aqui. Não havia situação para necessidade disso. E eu tinha dúvidas. E eu comecei a perguntar. Assim, mas que coisa estranha. Pelo meu conceito, como marido e como pai, pelo que eu aprendi, né, como filho, pela minha mãe, pelo meu pai também, pelos meus irmãos, enfim, por todos, pelo que eu aprendi, eu tenho mais é que querer voltar e ficar perto das pessoas que eu amo e cuidar, né, do que eu posso cuidar, ou deles cuidarem de mim, se for o caso, que no caso já estava me tocando, que no caso eu é que ia ser cuidado. Aí veio essa voz, fazia, não é que falava, fazia eu sentir. Eu falava, sentia, é uma coisa muito louca. E eu sentia e entendimento. Eu tinha um entendimento de que eu não precisava estar aqui, mas que eu também não tinha obrigação de ficar lá. Ou vice-versa. E eu falei assim, mas em relação aos conceitos, como é que isso quer dizer então? Quer dizer, então, que eu não tenho a menor obrigação com eles?
Não, não é isso. O entendimento que vem assim, não é isso. Existe uma fase onde existe uma articulação, uma interdependência dessas energias, dessas situações que envolvem essa matéria, que envolvem a emoção, que envolvem o pensamento, a sensação. Isso tudo faz parte de um mecanismo muito articulado e que serve para as pessoas que estão nas suas devidas experiências, mas não era pessoas também, viu, Carlos? Porque, na verdade, eu não falava de pessoas, falava de seres, daqui ou de qualquer lugar, de qualquer mundo, material ou imaterial. E que isso não dependia de nada. E eu falava assim, mas então eu não sei o que fazer, e eu comecei a me desesperar, sim, não por estar lá, não por querer voltar, mas eu comecei e aí foi a primeira vez que eu senti desespero. Foi por o meu pensamento estar confuso. Eu não conseguia entender o que eu tinha que fazer, eu não conseguia. E aí foi falado, me fez entender, né, todos eles, enfim, e que eu fazia parte também, que na verdade eu tinha a impressão de que na verdade minha mente também explodia assim, sabe? Uma coisa muito louca. E aí começou a acontecer o que? Uma coisa diferente com o cristal. Um dos cristais começou a aflorar mais e com um brilho. Tá, para ficar mais entendível. Sabe lâmpada negra? Lâmpada preta de boate? Aquela berinjela preta que você acende e tem aquela luz no meio. Pensa nesse cristal. Tá? Mas a luz interior dele era a luz do sol. Dá para pensar assim. E aí me veio assim... Tranquiliza, fica tranquilo. Só pensa no vazio, pensa no conforto, pensa nas boas sensações que você teve aqui, tá? E só deixa a informação entrar. E era uma coisa assim que eu estou falando para você de uma forma temporal, mas não existe tempo lá. Não era tudo junto, tudo ao mesmo tempo. E nisso aconteceu eu decidi que sim, eu precisava saber o que estava acontecendo, as informações. E nisso, aquele diamante preto, aquele cristal preto, com aquela luz do sol no meio, ele explodiu. Mas ele explodiu e ao mesmo tempo quem explodiu foi a minha cabeça. Foi a minha mente. Foi uma coisa... Foi muito gostoso, foi muito diferente. Porque... eu levei um susto, mas é um susto bom. Sabe quando você leva uma surpresa? Daquela sensação de explosão mental. E ao mesmo tempo, fez e ao mesmo tempo ela incluiu, ela explodiu e ao mesmo tempo incluiu. E virou um ponto vazio. No meio do diamante que tinha explodido, ficou um ponto vazio no meio do fumê. Um ponto totalmente pretinho, vaziozinho. E aí eu olhei fixadamente naquele ponto e eu olhava e eu sentia a minha mente daquele jeito. Eu me sentia vazio. Mas é que tá, eu já era o vazio, eu já me sentia vazio, me sentia confortável, mas eu havia ficado aflito por conta da minha mente pensando um monte de informações, de que a gente tem que amar, de que a gente isso, de que a gente tem que aquilo, que a gente, enfim, um monte de conceitos de religião que eu não fiquei estendendo aqui todos eles, mas veio muita coisa de religião, porque eu venho de para ter ideia, eu queria ser padre, Carlos. Eu sou filho de um ex-seminarista. Então eu venho de uma formação católica rígida,
né? E que eu dou muito valor, porque ela me deu toda essa criticidade para eu ser o que eu, nessa experiência de vida que eu tô, para eu ser o que eu sou. Então, na verdade, o que aconteceu diante daquela coisa com minha esposa, minhas filhas e minhas concepções de educação e de família, né, que eu digo pai, mãe, irmãos, e conceitos religiosos, né, tudo aquilo implodiu para esse ponto, tudo aquilo eu senti minha mente fazer assim, ó, implodir para o vazio. Ela ficou vaziazinha. E aí eu fiquei indiferente. E na minha indiferença, eu queria entender por que eu tinha tanto conflito a ponto de me sentir mal depois. Porque eu me sentia bem estando no vazio. Mas quando eu comecei a me lembrar dos meus conceitos terrenos, eu comecei a me sentir mal. E angustiado e aflito. E aí eu queria entender o porquê. E nisso foi falado, eu entendi, enfim, foi plantado na minha cabeça. Olha, você está numa experiência. Você decide se você quer ir ou quer ficar. Tanto faz como tanto fez, tá? Falaram assim para mim. Ou eu entendi assim, ou eu sabia disso antes de tudo acontecer e minha mente se abriu para exteriorizar depois. Eu não sei explicar, está muito confuso. E aí, eu entendi, vou falar assim, fui entendido de que se eu voltasse, eu poderia fazer um mecanismo inverso de desmistificar tudo que eu havia aprendido. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Neilson, onde ele continua a nos contar sobre a sua experiência e também responde as várias perguntas que fizemos. O link, tá aqui em cima. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho para você sempre ficar sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno, assista aos outros vídeos também. E se você tem alguma dúvida, ou passou por uma EQI e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?